Gente, hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu quase perdi minha melhor amiga por conta de uma menina chamada Bárbara. Gente, eu vou contar pra vocês direitinho tudo o que aconteceu. Gente, lá na minha escola tem uma menina chamada Bárbara que ela tem um grupinho de amigos que só anda com ela porque ela leva lanche, também porque ela empresta caneta e faz um monte de coisa lá. Mas ninguém gostou dela de verdade não. Mas, assim, gente, ela ficava inventando mentiras sobre mim e sobre a Ângela. Que tipo de mentira? São aqueles tipos de mentira que são assim. Ela fica falando que eu falo mal da Ângela pelas costas, que a Ângela fala mal de mim pelas costas, falando essas coisas. A gente nunca acreditou nela. Domingo, no domingo eu tive um acidente, né? Que vocês já sabem. E aí, nesse acidente que eu tive, eu não pude ir pra escola na segunda-feira, porque eu tive o acidente no domingo. E aí a Ângela descobriu tal, a gente ficou conversando no domingo sobre isso e tal. Aí a Ângela terminou a amizade com ela quando ela foi pra escola na segunda. E nisso, ela ficou, tipo assim, muito estressada, porque ela queria fazer com que eu e a Ângela terminasse a amizade, porque a gente era tipo um grupinho inseparável. E aí, lá na escola, a gente não falava muito às pessoas, ficava no nosso canto. E ela não gostava disso, queria que a gente terminasse a amizade, pra gente poder conseguir falar mais com ela. Só que era tudo mentira, porque ela só queria que a gente terminasse a amizade pra com que ela conseguisse falar mal da gente. Nisso, a Angela terminou a amizade com a gente, ela ficou, tipo assim, muito estressada com nós, essa menina, a Bárbara, né? Nisso, a gente foi lá conversar com a nossa amiga. Uma amiga que eu digo que é a Daphne. A gente sentou e foi conversar com ela. E aí, ela pegou a Daphne pelo braço e puxou com força e falou: se você continuar falando com a Anne e com a Ângela, eu não vou mais ser sua amiga e não vou mais falar com você. Nisso, ela parou de falar com a gente. Ah, mas por que isso? Porque elas são muito amigas, né? A Daphne e a Bárbara, por conta que a Bárbara leva lanche e a Daphne só fica do lado dela pra comer. E a Bárbara e a Daphne pensou: se eu parar de falar com a Bárbara, ela não vai mais dar lanche pra mim. Então ela preferiu parar sendo minha amiga. Porque eu não levo lanche todo dia, eu só levo lanche às vezes, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, a Ângela, tudo bem, ficou de boa, até porque a Daphne, se aconteceu isso, é porque ela já gostava já de falar mal da gente. Nisso, a Cecília, a gente foi falar com a Cecília. Ela é uma menina que chora por tudo, ela é uma falsa, inclusive, tá? E aí, ela terminou a amizade com a gente, que a Bárbara também tinha pegado, puxado a Cecília e falado: não quero que você continue sendo amiga delas. E ela simplesmente terminou a amizade com a gente, porque ela ama a Bárbara de um jeito, tipo, um jeito meio estranho, sabe? E aí, ela sempre fala com a Bárbara todo dia. E ela terminou a amizade com a gente. Assim que ela terminou a amizade com a gente, teve outra atividade lá, né? Que era pra gente fazer em dupla, eu acho. Eu e a Ângela, a gente fez em dupla, né? Óbvio. E aí, nisso que a gente fez em dupla, a tia pediu pra gente poder sair das duplas, que agora ia ser outra professora. A gente saiu das duplas. Veio a outra professora lá. E ok, a gente tava super animada, né? Porque ia ser uma professora nova. A gente foi lá, professora nova, Ana Marques, o nome dela. Nisso que a gente foi pra lá, a Ana Marques, ela falou com a gente super bem. E ela falou, botou a gente pra fazer um trabalho. Ela botou a gente pra poder fazer um trabalho. Nisso que a gente começou a fazer o trabalho, a Bárbara e as amigas dela foram a primeira a terminar. Elas falaram: tia, no caso, a primeira a terminar foi a Bárbara. E ela falou assim: tia, eu fui a primeira a terminar porque eu não sou igual as meninas, não. Sou igual os moleques, que fico sem decorar o título. Ela foi a primeira, tá, gente? Só pra avisar. Eu não fico decorando o títulozinho, fazendo coisinha, não. Porque as meninas são muito frescas fazendo essas coisas, sabe? Eu ando mais com os moleques, eu prefiro jogar bola. Gente, pelo amor de Deus, né? E ela só terminou rápido a atividade por conta que a letra dela é um garrancho, entendeu? A letra dela é um garrancho de letra. Nem sei se pode chamar aquilo de letra, mas ok. Eu chamo aquilo ali de garrancho mesmo. E aí, nisso, ela pegou, puxou a tia pro canto e falou: tia,
Pelo menos eu não sou igual uma pessoa que tem que ficar faltando aula pro povo, pra mim poder ficar chamando atenção que eu levei uma quedazinha. Pelo amor de Deus, cara, indireta fortíssima pra mim, só porque eu tinha me acidentado e faltei. E eu faltei porque, querido, eu tava no hospital, entendeu? Não dava pra mim ir pra escola. Aí você vem falar que eu tava querendo chamar atenção porque eu tava no hospital e não pude ir pra escola? Oi? Ok, na hora do primeiro recreio, no segundo, na verdade, que a gente tem três recreios na escola, a tia foi e falou assim: olha, Anne, eu quero que você vá pra minha sala depois. Aí eu fui de boa. Eu não sabia que a tia queria falar sobre o que aconteceu, que era sobre o acidente. Eu falei tudo o que aconteceu, expliquei porque eu não fui pra escola. E aí, ok. No segundo recreio, que era do almoço, a gente tava conversando, eu e a Ângela, que ela ainda passou comendo pão de queijo. Passou a Olivia Palito, que é a Cecília, passou a Cara de Bunda, que é a Daphne, e aí do lado, depois passou a Chupeta de Baleia, que é a Bárbara. Depois passou a Chupeta de Baleia Maior, que é a Isabela. Nisso que passou essas aí, ó, passaram e falaram: cheirinho de piranha. Aí eu falei: deve ser mesmo, né? Vocês estão uma do lado da outra. Aí nisso que eu falei isso, elas saíram zangadona lá, estressada, falando que ia dizer pra diretora e tal. Aí eu falei: pode dizer, querida, eu não ligo. Nisso que eu falei isso, ela foi dizer pra diretora. Eu falei baixo pra elas não me escutar. Escutaram? Escutaram, mas eu não liguei muito não. Aí nisso que elas escutaram, elas ficaram falando assim, ó: ah, que ela me chamou disso, disso. Aí a diretora escutou e disse: olha, você não pode chamar os coleguinhas disso, porque isso é bullying. Aí eu olhei e falei: tia, mas a culpa não é minha. Elas que começaram e ficaram me estressando. Aí depois que eu falei isso, a tia veio, começou a brigar comigo, disse que não podia ter isso, que ela não tolerava isso na escola dela. Aí eu falei: tia, mas tipo assim, eu não falei nada demais, só falei a verdade, que essa menina, ela fica caçando conversa com os outros e na hora depois ela não aguenta. Aí nisso que eu falei isso, a tia foi, brigou com a menina lá e disse: se você continuar fazendo isso com elas, quem vai pra diretoria vai ser você. Aí tá, elas ficaram com mais raiva da gente, foi jogar bola e falando. Eu e a Ângela, no caso, a gente tinha ido, pegou uma bola e a gente começou a jogar vôlei e queimada. A gente juntou um grupinho ali e começou a jogar vôlei e queimada. A gente começou jogando vôlei e depois a gente foi jogar queimada. Aí ela chegou, passou lá perto e disse: vamos jogar pra lá, porque aqui tem gente que só quer ficar jogando coisa de menininha. E eu prefiro jogar com os moleques, jogar futebol. Vocês sabem, né, meninas? E elas foram, gente, tipo assim, a Daphne, a Isabela e a Cecília odeiam jogar futebol. Só começaram a jogar futebol porque a menina pediu, né? Acho que vocês sabem, a menina que pediu foi a Bárbara. Eu só feliz poder começar a chamar a atenção dos meninos lá que estavam jogando. Aí só, já que vocês gostam, pode vir aqui jogar comigo. Tá, ela foi jogar. E nisso que ela foi jogar, ela falou: pelo menos tem homem que me chama pra essas coisas. Aí eu fiquei tipo: oi, querida. Eu não sou uma rodada igual você, não. Fica se oferecendo pra poder jogar com os moleques. Moleques que eu digo é porque eles são moleques mesmo, né? Sem futuro. Aí a menina, ela começou a querer chamar atenção, falando que sei lá o que era melhor de que todo mundo lá na queimada. Aí o time que eu e a Ângela tava, que era eu e a Ângela, mais a Bárbara, era eu e a Ângela contra a Bárbara, a Isabela, a Cecília, a Daphne. 4 contra 2. A gente tinha 2 vidas a mais. Tipo assim, se a Ângela for queimada, ela tem uma vida a mais. E se eu for queimada, eu tenho uma vida a mais. Por que a gente tinha essa vida a mais? Porque ela estava em 4, a gente só estava em 2, entendeu? Então, se acontecesse algo, se a gente fosse queimada, a gente teria uma vida a mais pra poder, né? Pra poder não ser queimada e conseguir jogar. Aí nisso que a gente disse que é todas as vezes, mas eu falei que era injusto, eu falei: não, porque vocês estão em 4 aí. Aí tá, ok. Nisso ela ficou super estressada com a gente, começou a xingar, falando que era injusto. Tudo bem, eu e a Ângela ganhamos, a gente usou só uma vida, entendeu? Então parecia que só tinha 3 pessoas jogando lá. Porque
que eu usei só a Ângela levou uma vida por conta que ela tinha sido queimada e ela não queria perder, que ela queria jogar, continuar jogando, sabe? E assim que a Ângela perdeu, ela usou a vida. Aí eu não usei nenhuma vida porque eu não tinha sido queimada. Eu queimei a Bárbara, a chupeta de baleia, e também queimei a chupeta de baleia maior, que é a Isabela. A Ângela queimou a Olivia Palito, que é a Cecília, e também queimou a cara de bunda, que é a Daphne. Ficou olhando com uma cara feia pra todo mundo. E aí a gente ganhou um time, a gente ganhou lá a Coca, porque eles já estavam dando a Coca, tá? Pra quem ganhasse. Então era super legal, a gente ganhou. Depois ela mandou todo mundo da escola parar de falar com a gente. Eu e a Ângela não ligamos. Até porque, se elas querem que elas parem de falar, é porque a gente é melhor que elas. Então, foi isso, beijos. Se tiver mais história pra contar pra vocês, eu conto. Foi isso que aconteceu e agora a gente só tem eu e a Ângela de amigas naquela escola pra poder conversar. Porque a Bárbara falou pra todo mundo pra essa nossa amiga. E foi isso.